Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Pedro visita seu novo patrão com algum tipo de desenho que o patrão gosta. Pedro vê um anúncio de revista para um concurso de carros elétricos e se interessa por ele. O patrão incentiva e diz que vai ajudá-lo porque seria uma pena se Pedro fosse um grande astro da mecânica. Pedro ri dessa ideia, mas leva a revista com ele. Algo com os carros lá da garagem de Nelson. Não entendi muito, mas acho que por causa de suas gírias e sotaques. Pedro, Helena e o comandante Eduardo se reúnem em seu escritório. Ele tem uma atualização sobre o roubo de identidade de Ernesto. Autoridades canadenses dizem que em 1993, Ernesto, que na verdade é o Miguel Hernandes, foi à estação de Ontário para identificar um corpo que poderia ser do real Ernesto. Mas Ernesto, Miguel no caso, negou que fosse ele. Eventualmente, o corpo foi enterrado, mas antes disso, os canadenses tiraram fotos dele e conseguiram algumas amostras de DNA. Eles vão compará-lo com Isabel e ver o que encontram. Se houver uma correspondência, eles podem estabelecer que Ernesto é realmente Miguel Hernandes. Nelson liga para Gina para falar sobre uma festa surpresa de aniversário para Augusto. Ele quer que ela esteja lá. De jeito nenhum, ela diz claramente entediada. Ele a pressiona para fazer isso porque Augustinho tem sido um pai tão bom e um cara ótimo e aguenta todas suas dramas. Ela relutantemente diz que sim, mas não esperem muito porque dar a Maria foi o suficiente. Nelson está frustrado com sua atitude horrível. Os meninos das instalações do DIF ficam agrupados ao redor da cama de Nicolas à noite. Todos estão dizendo como chegaram lá. Nicolas conta sua história de maneira bem simples. Eles têm 2 pais porque foi adotados. Ele quer ficar com sua mãe e Pedro, seu segundo pai, que doou então a sua medula para salvar sua vida. As outras crianças acham que são uma história fascinante. Horácio recebe a boa notícia do advogado. O juiz deu a ele a custódia temporária de Nicolas. Há muita alegria. Enquanto isso, Ernesto recebe a mesma notícia de seu advogado. Ele fica sem palavras e começa a chorar. Helena diz a Pedro como Ernesto queria ver Nicolas. Ele não pode acreditar, mas Helena acredita que o amor de Ernesto tem por Nicolas é assim sincero. Horácio chega com Nicolas, Pedro e Helena o cumprimentam e o seguem e seguram nos braços, alegres. Há uma festa de boas-vindas esperando dentro de casa, com direito a Gabriela e Mônica também por lá. Nicolas tem certeza de que Helena ficará com ele lá também. Ele conta a Gabriela sobre seus amigos lá nas instalações do DIF e há também muita felicidade. Nesse momento chegam então Samuel e Andréa. Andréa olha de sorateio para Mônica, mas fica feliz em ver seu neto. Helena coloca Nicolas contente e sonolento na cama. Ela volta para junto de Pedro na sala e diz a ele que demorou um pouco para fazer Nicolas dormir porque ele tinha medo de se separar dela novamente. Pobre criança, que trauma. Então, todo mundo fala com otimismo. Horácio relata que Ernesto tentou fazer uma visita antes, mas ele foi mandado embora e blá blá blá. Horácio também comenta que a única coisa boa sobre Ernesto é seu amor por Nicolas. Mas ninguém quer pensar ou falar sobre Ernesto agora. Pedro tem que ir embora e deixar Helena com Horácio e Mônica. Pedro e Helena trazem Nicolas de volta até a garagem. Eles conversam com orgulho do avô, Nelson, claro que segura Maria nos braços. Depois de algumas gentilezas, Nicolas pergunta se eles podem trazer seus amigos do DIF para conhecer então a garagem. Por suposto que sim, grita Nelson. Só então, uma nuvem escura se aproxima de forma que parece mais uma Gina furacão.
Todos ficam em silêncio por um momento e aliviados quando ela passa direto. Pedro, Nicholas e Helena se despedem. Nelson encontra-se com Gina em seu escritório. Ela reclama porque ele deixou Pedro e Helena lá. Ela reclama sobre como tudo seria diferente se Helena não tivesse aparecido e blá blá blá. Nelson a lembra que ela trouxe muito do que aconteceu para si mesmo. Ela reclama um pouco mais, finalmente saindo depois de passar por cima do trabalho que ele estava fazendo para ele. Ele a chama com frustração. É o grande dia lá no Nelson mais alto, na garagem. A senhora Diff e os amigos de Nicholas chegam lá na garagem. Pedro pergunta se estão prontos. Sim, fala todas as crianças naquele som solene. Claro, em seguida todos os mecânicos saem em fila única para atender os meninos. Eles parecem orgulhosos de seus uniformes segurando suas chaves inglesas. Uma cena cativante com os caras da garagem mostrando os meninos da Diff e todas as suas ferramentas e dizem a eles como eles fazem as coisas. Os meninos estão gostando, é claro, da garagem, dos uniformes, de tudo que está por lá. A senhora Diff então observa uma aprovação. Augustin está mostrando algumas ferramentas a Nicholas e falando tão rápido que não consigo nem entender nada. Mas aparentemente, uma ferramenta de mecânico também é usado pelos mexicanos para algo futebol, iada e etc. Nicholas não entende nada disso, mas é uma cena muito fofa com Augustin. Então, nesse momento, Nicholas se vira para Pedro e diz: Papai, você pode me ajudar? Ah, gente, o tempo para enquanto Pedro observa isso. Horácio e Helena parecem tão surpresos quanto nós telespectadores. Pedro se aproxima lentamente de Nicholas e pergunta: Como você me chamou? E Nicholas repete então. Aí Pedro agarra nos braços e diz: Eu sou seu papai, eu sou seu papai. Conforme a música tema só aumenta e nossos corações ficam como orgulhosos de uma cena tão linda e bem trabalhada como essa, não é mesmo? Então, essas são as emoções dos próximos capítulos de Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, vou te atualizar sobre tudo o que vai acontecer nessa reta final de Dou a Vida. Muito obrigada por sua audiência. Uma cena cativante com os caras da garagem mostrando os meninos da Diff e todas as suas ferramentas e dizem a eles como eles fazem as coisas. Os meninos estão gostando, é claro, da garagem, dos uniformes, de tudo que está por lá. A senhora Diff então observa uma aprovação. Augustin está mostrando algumas ferramentas a Nicholas e falando tão rápido que não consigo nem entender nada. Mas aparentemente, uma ferramenta...